Se você que está me assistindo é empresário, é fazendeiro ou quer saber mais sobre como pagar menos imposto ou até mesmo tem alguma dívida, eu tenho um especialista aqui hoje comigo e ele vai falar tudo o que você precisa saber para poder ou diminuir suas dívidas e vários cases que eu vou pedir para ele contar aqui de sucesso ou até mesmo contribuir com você com uma assessoria jurídica. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês histórias e insights muito importantes que vai auxiliar você a preservar o seu patrimônio e principalmente economizar aí, diretamente no seu bolso. Seja muito bem-vindo, Altenar Alves. Muito bom dia, Rick. Muito bom dia ao pessoal que te assiste. Podcast, né? Que chique. Fico honrado em ter recebido o teu convite e estar aqui contigo. Que bom que deu certo dessa vez, né, meu amigo? A agenda dias, corrida, né? Faz dias. E aí, quem compartilharmos um pouco do nosso trabalho, da nossa história, isso é. Quem que é Altenar Alves? É nascido aonde? Como que foi o seu primeiro contato com o mercado de trabalho? Altenar Alves é esse camarada cabeludo. Eu costumo dizer que eu perdi o meu cabelo dentro de um escritório de contabilidade, né? Que foi onde nós começamos assim com a CTPS assinada. Mas trabalhando mesmo, eu tive início menino ainda, né? Começou cedo. Cedo, né? A gente morava ali perto de Casa Branca e minha mãe era empreendedora, sabe? Então, perto de Casa Branca, existe alguma coisa menor que Casa Branca? Né? Eu sou de Black House. Sério? Cara, que legal. Ali meu pai tinha uma chacrinha ali perto, onde eu cresci, né? Inclusive eu nasci ali nessa chácara, só que meu pai me registrou em Pérola, mas eu sou do município de Xambri, né? Entendi. E minha mãe era muito empreendedora, então minha mãe era a horta, era a pamonha, era um bolo de milho. Coisa boa, hein? Top. E eu até achava que eu vinha direto para o comércio por causa da minha mãe. Então, aos 9 anos de idade, eu já pegava uma cesta e ia para o patrimônio fazer minhas vendas. Né? Então, a minha primeira experiência no mercado de trabalho era vendedor, com uma cesta mesmo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Uns 9 anos. Né? Começou bem cedo. Bem cedo, é. Aí, logo que eu consegui pedalar, meu pai comprou uma monareta para mim. Você nem deve saber o que é isso. Não, pior que eu não né? Era uma bicicletinha que era top na época, né? E aí instalou uma caixa atrás na garupinha dela, onde eu levava ou era maçã para vender, ou peixe congelado. Enfim, comecei cedo. Então, eu, aos meus 10, 11, 12 anos, eu já tinha meu próprio dinheiro. Eu ia para a escola, eu tinha meu próprio dinheiro. Que legal. E nessa época que você trabalhava vendendo essas coisas, era porta a porta? Era mais distribuição Porta a porta. Naquela época ali na região de Casa Branca, era uma região cheia de pequenas propriedades, né? Chácaras, sítios, né? E além de fazer a venda no patrimônio, eu fazia nessas propriedades. Entendi. Eu andava longe, então. Andava até esvaziar a cesta, esvaziar a caixa. Já teve que desenvolver a comunicação desde cedo. Com certeza. E é claro, eu tinha minhas técnicas de venda, sabe? Lá no patrimônio eu tinha duas senhoras que eu deixava quase terminar. Aí, quando me enroscava, eu ia nelas, que elas compravam o resto para eu não andar mais. É o bate-meta. Bate-meta, exatamente. A famosa bate-meta. Até tinha um japonês que era um relojoeiro na cidade, eu não lembro o nome dele, rapaz, mas ele falava para mim assim: Altenar, se você levar bosta enlatada, minha mulher compra de você. Eu gostava mesmo do seu atendimento. Gostava. E aí, nessa fase de 11, 12 anos, aí no patrimônio, até a questão da comunicação, né? Teve um membro lá do nosso BNI, né? Teu primo Rodrigo, né? Ele sempre falava, eu queria ouvir você falando numa rádio, por causa da voz, tudo, né? Então, lá tinha um serviço de alto-falante, aquele serviço fixo, que você também não conhece pela sua idade, né? Mas na Casa Branca tinha um serviço de alto-falante. E aí o seu Alberto Lino era o dono e me contratou a trabalhar nessa época. Então eu ia lá, fazia os comerciais, apresentava tipo um locutor de rádio, né? Esse que fica em cima do carro ou não? Igual aquele, só que ficava fixo, colocado era um poste de eucalipto alto, né? Para alcançar todo o patrimônio de Casa Branca e alcançava ali as vizinhanças. Entendi. E era um negócio bem legal. Só era mórbido à noite, porque assim, quando falecia alguém, a gente dava nota de falecimento também, né? Aí colocava aquela música Ave Maria.
Aí você imagina, de madrugada eles iam me chamar e eu vinha sozinho de casa no Patrimônio, né? Ou a cavalo, ou com um Fusquinha. Meu pai comprou um Fusquinha 64 para mim na época. E eu mesmo, menino, eu aprendi a dirigir aos 12 anos. Época boa, É. rapaz. E aí eu vinha com aquele Fusquinha para o Patrimônio. E aí de madrugada ligava a Ave Maria e anunciava a nota de falecimento de alguém. Aquilo era bem mórbido. Mas morria pouco também, né, Pegar? Morria pouco, é. 10 por ano aí. Mas foi minhas primeiras experiências com o mercado de trabalho foi essas, né? Caramba, Então foi interessante. menino de tudo, né? E aí, depois dos 12 anos? Aí, nessa faixa de 12 até 14, esse era o meu trabalho lá. Era com vendas e também ali... aí vendas tem uma experiência legal que essa eu não posso deixar de contar. Na época, nós não tínhamos asfalto ali. Era estrada de terra, né? Eu falo que minha mãe era empreendedora porque era isso, rapaz. Aí tinha um areião ali em frente que de vez em quando atolava um caminhão, um ônibus, aí formava aquela fila de carros, né? E às vezes o sol escaldante. Nós não tínhamos energia elétrica, era ainda poço, né? E minha mãe tirava água bem fresquinha, colocava numa chaleira de... Era na mão. Numa chaleira de alumínio, né? E aquele negócio ficava bem fresquinho. Ela fazia uma limonada, fazia um bolo rápido. E eu saía para vender para aquele pessoal que estava com os carros atolados lá, ou esperando desatolar, que tinha que buscar trator em algum lugar para soltar, né? E eu vendia tudo. Entendi. Então era assim... Já aproveitava a minha mãe tinha uma cabeça muito criativa, sabe? Legal. Aí vinha aqueles circos, rodeios para o Patrimônio, né? E eu estava lá presente como vendedor também. Era uma pipoca doce, era um pudim, né? Que legal. Então, Cara, você aprendeu o principal da vida, a venda. Sim, exatamente. Então, eu gosto muito da área. Sua família ela era humilde, então? Bem humilde. Uma chácara de 2 alqueires, onde meu pai me criou, né? Entendi. Aí depois, no ano de 80, foi o ano que eu completei 16 anos. Aí, em março de 80, eu vim para Umuarama. Entendi. E aí foi quando E meu pai me deixou na casa de uma pessoa que tinha um cortiço lá na Avenida Goiânia. E só veio você? Só eu. Alugou um quartinho para mim num cortiço, que era de madeira, e tinha um banheiro só, aquele monte de quartinho, né? Que hoje é as populares kitnets, né? Então, na época, eu vim morar nisso, mas era de madeira. O banheiro era fora. Era fora, uns baldão que você tinha que encher e tomar banho rápido, senão vazava toda a água. Cara, que perrengue. E pra gente na época... frio? No frio era complicado, né? E eu sou friorento. Era complicado, mas assim... pra gente, naquela época, era normal, era um conforto. Eu não sentia que eu estava sofrendo naquela época, entendeu? Entendi. Então, morava na Goiânia, aí... Eu tinha um menino, aí quando eu vim para Umuarama, eu estava fazendo o 3º ano de técnico em contabilidade. Era no Pedro II, que hoje é o Wilda ali. O Pedro II era ali. Era ali? Era ali. E eu fiz ali o 3º ano. E meu pai deixou eu para eu procurar emprego na rua. Aí eu estava na Avenida Paraná ali, encontrei um menino que estudava comigo, que ele era o office boy do escritório Record de contabilidade. E era um japonês. Escuro, nunca vi japonês preto, mas raro, hein? É raro, mas era um japonês. Mas pensa no menino, gente boa, rapaz. E conversando com ele, falei que estava procurando emprego. Ele falou, rapaz, lá no Record tá precisando de alguém na escrita fiscal. Só que eles querem alguém com experiência. Aí eu falei, rapaz, eu vou lá. Aí eu cheguei lá, o saudoso seu Nerode foi que me atendeu, né? Ele falou, você tem alguma experiência? Eu falei, rapaz, eu fiz datilografia no escritório de contabilidade em Casa Branca, e a menina que ficava do meu lado fazia escrita fiscal. E eu, muito curioso, perguntei para ela o que ela fazia. Ela me explicou o que era uma nota de entrada, o que era uma nota de saída e tal, né? E eu contei para o seu Nerode. Ele falou, você pode começar amanhã? Eu falei, posso. Dali 3 meses eu era o chefe do departamento de escrita fiscal lá no escritório Record. Caramba. E o que fez você escalar tão rápido lá dentro assim? Eu sou um camarada muito focado naquilo que eu faço, né? E eu me identifiquei muito com a área mesmo, né? Tanto é que a área, depois eu já migrei para a área contábil, isso era ano de 80, né? Eu entrei em março de 80 no escritório Record. E no ano de 87, eu saí de lá, eu fui trabalhar num antigo frigorífico Umuarama,
Mas fiquei só 2 meses no Frigorífico Fumarama, fui chamado de volta para o escritório Record, aí eu fui chamado como sócio. Aí, em 1987, eu voltei como sócio e já era contabilista, já fechando balanço e tudo mais. Que legal. E como que foi para você sair da área de comunicação ali e ficar dentro de um escritório? Ou no escritório você fazia ainda esse relacionamento com os clientes, network, como que era? Sim, eu continuei ali, até porque o Record na época era um escritório muito grande, sabe? O escritório Record era referência, ainda é um escritório respeitado na cidade, mas na época era referência mesmo, como um dos maiores escritórios da cidade. O departamento fiscal, se não me engano, tinha 4 funcionários, tinha mais 3 pessoas trabalhando na contabilidade, tinha um financeiro, tinha um no departamento pessoal. Entendi. Foi nessa época que eu conheci, inclusive, o pai da Larissa, o Dorival. O Dorival era departamento pessoal lá no escritório Record. Passou por lá também. Passou por lá. Não, o escritório Record foi escola para muita gente, né? Entendi. E ele foi essa minha escola. E ali a gente tinha um relacionamento com o cliente também, né? Que era o atendimento ao cliente e tudo mais, né? Então, eu continuei nessa. E como que foi a sua trajetória ali, Altenor? Você pegou o escritório no momento e aí você foi até que momento do escritório? Eu fui até num momento que o escritório ficou assim pequeno para o meu crescimento. Aí eu saí de lá no ano de 92 e fui atender empresas particulares na cidade. Contabilidade mesmo. Contabilidade mesmo, mas há empresas grandes que eram empresas que não ficavam mais dentro do escritório, né? E precisavam de um contador ou de um controller, né? E eu fui trabalhar num grupo grande aqui na cidade. E aí foi no final do ano de 93, eu conheci um tributarista que era um ex-auditor da Receita Federal. Na empresa que eu tinha acabado de entrar, eu fechei um balanço sem saber que era ele que vinha fazer esse fechamento de balanço. Entendi. E eu vi ali o que precisava ser feito e fiz o fechamento. Quando ele chegou e ele analisou o balanço, falou: mas quem fechou esse balanço? Aí o pessoal da escrita lá falou assim: foi o Altenor, é o novo funcionário que está aí, né? Ele me chamou para conversar e explicar o que eu tinha feito. Eu expliquei para ele. Quando foi mais tarde, eu fui chamado na sala do diretor da empresa. Falei: puxa, ganhei as contas por ter mexido, não devia ter mexido, né? Fiz como deveria. Mas era um japonês, um camarada muito ético, rapaz. Aí ele elogiou meu trabalho para o diretor, me parabenizaram e tal. E ainda aconteceu o seguinte: na outra semana, quando ele recebeu os honorários dele, ele veio na minha sala e repartiu os honorários dele comigo. Ele falou: não é certo eu ficar com esse honorário, que foi você que fez o meu trabalho esse mês. Caramba. E tem outra coisa: você devia fazer o curso de Direito. Você tem a visão tributária, você tem uma visão interessante para isso. Foi ele que despertou você para fazer. Eu já tinha vontade. E esse toque dele me deu aquela força que eu precisava, né? Isso foi no ano de 93. Ano de 94, eu iniciei o curso de Direito. Tá? Bem quando começou a loucura da moeda? Foi quando bem... começou a inserir o Plano Real ali? Estava nessa fase. E também foi quando... Não devia ser fácil fazer contabilidade, né? Contabilidade... Nessa fase aí, né? A contabilidade eu passei num momento de transformação nela, que quando eu entrei no Record, o processamento de dados ainda era feito em grandes máquinas, os mainframes. E aí nós fazíamos a contabilidade ainda manual, no tal da ficha tríplice. Rapaz, pensa num negócio com prensa, com pano para poder... Nunca ouvi falar nisso. Não, rapaz, para fazer o diário. Não, o negócio é histórico, tá? Você só vai encontrar em museu mesmo. E aí, nessa época, começou a aparecer os microcomputadores fabricados pela Itautec. E tanto é que o Record foi pioneiro, trazendo um microcomputador para o escritório. Devia ser caro. Exatamente. E aí nós conseguimos, na época, planilhar a contabilidade e migrar dessa manual, que era feito nas prensas e tudo mais. Nós processávamos numa empresa em Londrina e passamos a ser o representante aqui na região. E nós pegávamos da região inteira a contabilidade planilhada. Pensa num negócio, você mandar para Londrina, aí voltava os balancetes e a gente conferir para ver se estava certo. Nossa, A informação não era tão rápida, então. Não. Aí depois que começaram a desenvolver os programas para computadores, para pequenos computadores, né, que iniciou. Então eu passei por todo esse processo de transformação
de tecnologia. E naquela época a legislação ela era menos bagunçada que hoje? Ela era uma legislação mais simplificada ou não? A legislação tributária sempre foi uma loucura, sabe? Mas naquela época era mais lento, né? Não eram mudanças tão rápidas como é atualmente, Para os né? fiscais também não devia ser fácil, né? A fiscalização era tudo manual, né? Então, assim, uma empresa, muitas vezes, ela sonegava por 5 anos e ela escapava. Hoje já não escapa mais, né? Hoje o confronto de informações, ainda mais agora com a IA trabalhando. Que a IA vai fazer agora? Não, grande parte da fiscalização já é feita por IA e a previsão é que dentro dos próximos 5 anos nem exista mais nenhuma auditoria manual. Então, é um negócio fora de série, né? Mas eu passei por todo esse processo de transformação. E aí, quando você recebeu aquele insight do japonês? Então, aí eu fui fazer o vestibular para ver se eu passava, né? E passei, e aí... Unipar? Unipar, Aí eu fiz direito. Nossa, a Unipar já forma... Faz há muito tempo. Ela já forma, né? A minha OAB é 27 mil e passou de 100 mil já. Já passou de 100 mil? Passou de 100 mil, E aí, na época, para mim foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso. No ano de 2000, eu já comecei o meu próprio escritório. Eu já vinha trabalhando, né? Que nos últimos anos de direito, eu tive No direito você realmente se descobriu? Rapaz, Foi rápido a identificação? Foi rápido. Antes de terminar o curso, eu já estava praticamente advogando. Eu tive um colega que me deu uma força muito grande. Hoje ele não está mais no Arame, está no Mato Grosso. Mas eu aprendi muito com ele. Dr. Paulo Morelli, não sei se você já ouviu falar. É um nome bastante conhecido no meio jurídico, camarada muito inteligente, muito estudioso. Foi professor na Unipar, né? E ele foi um camarada que deu uma força muito grande ali no meu começo, no meu aprendizado, né? Quando você se formou, você ainda trabalhava na contabilidade? Eu continuei. Dessa empresa? Eu continuei. Eu acabei montando um escritório de contabilidade e aí durante a faculdade? Durante a faculdade. Caramba. Aí eu trabalhei com o escritório de contabilidade, atendi essa empresa, atendi mais empresas e fui trabalhando. Aí quando eu concluí o curso de direito, comecei a divulgar mesmo. Aí eu comecei a ter problemas em manter o escritório e a advocacia, até porque a OAB não permite você explorar as duas atividades, né? Conflito de interesse. Exatamente. Então, aí eu acabei abrindo mão do escritório até alguns anos atrás, que foi quando aí a minha esposa, né, se formou em contabilidade e hoje nós mantemos as duas atividades. Nós temos o escritório jurídico e temos também o escritório de contabilidade, uma contabilidade Até assim... porque o conhecimento de um agrega no outro. Agrega, A contabilidade com o jurídico e o jurídico com a contabilidade. Sim. E é um escritório diferenciado, né? Que é uma contabilidade personalizada, consultiva personalizada, com o objetivo de economia tributária e de gestão mesmo e proteção patrimonial. Legal. Quando o pessoal usa o termo contabilidade consultiva, o que quer dizer, Tenar, para quem está nos assistindo que às vezes é leigo e não entende o que é a consultiva? Essa é uma contabilidade, vamos dizer assim, personalizada, em que o contador ele analisa o perfil do empresário e vê o que é melhor para ele em termos de gestão, sistema tributário. O contador tem um olhar diferente, tá? Esse termo até veio para diferenciar dessa contabilidade em massa que são dos escritórios grandes. É só o básico. Que é o básico, é só mandar guias de imposto para o empresário sem dar nenhuma explicação, que é o que geralmente a gente escuta. Esse dia não mesmo, deu enquadramento, isso, esse dia mesmo nós começamos a atender uma empresa que é até de Campo Mourão, e a fala que eu ouvi foi essa: eu não sei o que está acontecendo, eu recebo as guias, não sei o que está acontecendo. Tá? É a falta do olhar mesmo do profissional para o empresário e a preocupação com o que está acontecendo dentro da empresa dele, ali na escrita fiscal, na escrita contábil. Entendi. E aí, beleza. Formou, agora tirou o OAB já na faculdade mesmo?
Tirei. E nós fomos uma das primeiras turmas que teve que fazer exame da ordem. Antes não tinha. Já formava coisa. Terminava, já recebia a carteirinha da OAB e tal, era mais tranquilo, né? Entendi. E aí nós passamos a estrear, a fazer prova da Já era ordem. difícil desde aquela época, não? Já era difícil, já. Porque é uma dificuldade, né? É a Quem dificuldade. faz direito nos assistindo aí sabe que É. não é tão simples assim. Não, mas já era difícil, já reprovaram alguns na época, já eu tive a felicidade de passar de primeira, né? Mas teve colegas que teve que passar algumas vezes pelas cadeiras lá fazendo prova. E aí, começou a advogar? Já comecei a advogar, já montei meu escritório, né? E já vim militando, voltado mais para a área empresarial, até porque o meu contato maior Então, era com a desde aquela época empresa. já era empresarial. Desde aquela época, Entendi. atendendo empresa, atendendo empreendedores, profissionais liberais, fazendeiros, área rural, né? Porque eu saí do escritório, mas assim, declaração de imposto de renda pessoa física, eu continuei fazendo de um monte de gente que assim fazia questão que eu continuasse fazendo e faço até hoje, né? Entendi. Então, desde 2000? Desde 2000. Caraca, 25 anos. 25 anos. E aí, Altenar, como que foi para você se identificar com o ramo tributário? Porque você já fazia isso na contabilidade. Para mim Você já sabia dessa necessidade no mercado? Já sabia. Já existia essa lacuna? Já existia. Tanto é que aqui na cidade a necessidade era bem grande que vinha profissional de fora. Esse profissional mesmo que motivou era um profissional de Londrina. E ele atendia as maiores empresas aqui da cidade com esse tipo de assessoria, né? E apesar que o Moarama a gente ainda tem um pensamento de buscar gente de fora, tá? Então tem. O pessoal não prestigia quem era aqui? Não, muito pouco. Assim, a maioria de meus clientes daqui é porque são clientes antigos. Eu tenho cliente que eu atendo desde o tempo de contabilidade e continuei atendendo com direito e hoje faço um mix ali, atendo os dois, tá? São clientes fiéis. Mas, assim, principalmente novos empresários têm esse negócio de buscar gente de Londrina para frente. Londrina, São Paulo, tal. Esse dia mesmo eu atendi um cliente, mas com problema, tá? Então, contratou um pessoal, o pessoal montou uma holding errado para ele, e aí eu fui contratado para resolver esse problema. Mas fui contratado já para arrumar, né? O gordo do negócio já é uma pessoa de fora que levou. Entendi. Ainda temos essa cultura, né? Entendi. E quando que você começou a entender a mudança de mercado no cenário tributário, que você falou assim, olha, agora eu vou partir para um lado mais da proteção dos bens, baixar a dívida ativa, que eu sei que é uma das especialidades. Quais são as principais especialidades que vocês atuam no escritório? Hoje é um escritório robusto, tem várias frentes, né? Tem vários profissionais, é bem familiar também. Uma das minhas preocupações é manter gente de todas as faixas etárias, tá? E até por causa de tecnologia, né? Eu já sou um velhinho, né? 60 anos, já fiz o ano passado, esse ano já vou para 61. E as mudanças tecnológicas é difícil de a gente acompanhar, né? Então, eu tenho uma experiência que um dia um médico encaminhou meu pai para fazer uma cirurgia e o médico que ia fazer a cirurgia é um médico já idoso, né? Ele falou assim, mas Deus me livre que eu vou operar com esse velho. E como que ele vai mexer num computador para me operar? E meu pai tem 90 anos, né? Ele fez 90 anos, vai indo para 91 anos. E é uma realidade, né? Então, assim, eu acabo tendo essa preocupação, então tenho meus filhos comigo, a doutora Elda, advogada, o doutor Emanuel, advogado, tem minha nora, né? A minha esposa, contadora, tem uma outra contadora conosco. Agora acabei de pegar um sobrinho meu para trabalhar comigo. Conheci ele lá no Beni. Isso, o Diego, E a gente está sempre mantendo essa atualização com pessoas mais jovens também. Cara, aí a gente junta os dois. Tem a minha experiência, a expertise acumulada e vem mais esse pessoal cheio de energia e trazendo também a inovação, a tecnologia, a atualização, né, que é necessária, né? É porque no ramo do direito vocês têm um agravante muito grande que as coisas se alteram todos os dias, né? Exatamente. Eu vi um estudo lá, se não me engano, altera 50 leis por dia, algo assim. Então, nós tivemos um crescimento dessa demanda já antes ano de 2000 para cá, teve assim, a sede
em arrecadar é muito grande da União, dos estados, né? E quem paga essa conta é quem empreende, é o empresário. E paga caro, porque se o maior sócio hoje na tua empresa não é você. Entendeu? O majoritário é o governo. É o governo. E ele não corre risco, ele não te arruma dinheiro. Se você quer dar, ele ainda recebe. Exatamente. Então, aí é onde a gente vê a necessidade de uma assessoria especializada para te socorrer nisso aí. Então, aí nós temos assim algumas linhas. A primeira linha é a proteção. O brasileiro ainda busca pouco isso. A advocacia ainda é a advocacia de bombeiro. Aquela que quando o fogo pegou... Não é preventiva. Não é preventiva. É a hora que deu problema. Tá? É a corretiva. E a advocacia que seria interessante, que é interessante, ainda é a preventiva, que é você preparar. Então, uma linha que a gente trabalha, que é a criação de empresas de proteção, a hold, ou a administradora de bens, alguma coisa, que a gente cria tanto para a proteção como para a economia tributária. Tá? E isso são poucos empresários ainda que procuram. E para a gente desmistificar um pouquinho mais sobre holding, depois eu quero que você fale das outras linhas também, para a gente desmistificar um pouco sobre holding, Tenar. Tem muita gente que às vezes acha que é pequeno demais e acha que isso é distante. Mas não, holding é para bilionário, multimilionário. Mas eu estava pesquisando, não. A holding, a partir do momento que você tem algum patrimônio, alguma situação que você queira proteger, já vale a pena fazer um estudo. Com certeza. Qual que é o conselho que você dá para esse tipo de empresário? Qual que é a explicação que você pode falar brevemente sobre holding para a gente entender melhor? O que é uma holding? Eu diria que a holding ela só não é interessante para quem não tem sonhos. Não, eu não vou crescer mesmo, vou morrer desse jeito, então tudo bem. Agora, se você iniciou sua atividade econômica, atividade empresarial, você tem meta, você tem projeto, olha, a minha meta é ter imóveis de locação, é ter imóveis no litoral, enfim. Você criou metas de aquisição, já é interessante você já criar a sua holding. E tudo que você for comprando, já colocando nela. Até porque rendas de aluguel, por exemplo, a partir do momento que você compra imóveis além daquilo que você mora, que você vai ter rendas de locação, se a tua renda for superior a 33.800, mais ou menos, que é a faixa de tributação, do corte de tributação anual, numa empresa você vai pagar muito menos do que na pessoa física. Então, a partir daí já começa a ser interessante. Entendi. Né? Na área rural também é a mesma coisa. Então, pequenos proprietários rurais que hoje têm suas terras arrendadas, também não pode jogar essa renda como renda da atividade rural. Tá? Apesar que ainda muitos contadores desconhecendo ainda fazem isso. Faz isso. Eu tô atendendo alguns clientes que caíram na malha no último ano em razão disso. Na hora de fazer a declaração, foi lançado errado, foi lançado como renda da atividade rural. Nossa. E por que se lança na renda da atividade rural? Porque a renda da atividade rural, você pode tributar só 20%. Você tem um abatimento de 80% da base de cálculo e tributa só 20%. Então, realmente é interessante. Tá? Mas, a partir do momento que você arrenda as terras, não é mais renda da atividade rural, é aluguel. Então, tá sendo feito errado. Está sendo feito errado. E aí vem a cacetada. Tá? Então, eu estou com um cliente mesmo aí que ele tem uma renda anual de cerca de R$500 mil de aluguel de terra, de arrendamento. Tá? Dos últimos 5 anos, está dando em torno de R$1 milhão acumulado para recolher. Nossa. Tá? Aí você já pensou o proprietário rural que vem usando essa renda para sobreviver e tudo mais? Tá? Então, é uma situação complicada. Vai 2 anos de rendimento só para pagar essa conta. Vai. Então, esse é um dos casos que é interessante. É interessante estudar, tá? Porque não é tão simples assim também. Tem casos que a gente faz o estudo e não viabiliza. Não é interessante. 90% dos casos deve viabilizar. A maioria viabiliza, tá? É porque aí não tem só isso, que, por exemplo, é esse caso da... Sucessão. Principalmente a questão de sucessão, e ainda existe a economia de tributos na sucessão.
É claro que isso está com o tempo cortado, o governo está de olho, tá? Ele está fazendo mudanças na alíquota de imposto, então o governo está querendo pegar parte desse negócio. Tá? Mas no momento ainda Ainda é vantajoso. muito vantajoso. E além da sucessão, tem a questão da proteção, a tal da famosa blindagem. O que seria isso? A blindagem é um termo ilegal, tá? Mas é mais assim, proteção. Essa proteção não é absoluta. É que quando a gente cria a hold, a gente cria camadas de proteção. Tá? Então, o que é essa camada? É você colocar uma cláusula de impenhorabilidade, de não ser comunicável, caso de família, o camarada separa, divorcia, esse tipo de coisa. Então, tem algumas cláusulas que a gente coloca de proteção, cria camadas de proteção que dificulta num eventual problema, numa eventual execução. Uhum. E hoje, olhando para o cenário, você acredita que a holding ela continua sendo interessante mesmo com essas mudanças políticas das leis e tudo? Ou é uma coisa que a pessoa tem que fazer o quanto antes, porque as leis podem mudar e quem fez agora talvez não vai ser tão afetado? O quanto antes é para você economizar, porque a tendência é ficar mais caro, tá? Mas ela vai continuar sendo ela é um instrumento que não existe de agora. De agora porque tem aí uma... Ficou famoso. Tem uma propaganda, tem muito escritório violando as regras da OAB e propagando isso, né? Então virou uma matéria de venda de alguns escritórios de advogado, tá? Mas ela existe há muito tempo, tá? Então a hold nada mais é de que uma forma de gestão inteligente. Uhum. E essa gestão inteligente, ela tanto a pura gestão, como também nos casos em que se aplica o caso de economia tributária e a questão da proteção patrimonial ou blindagem, como você falou aí, como é conhecido. E é mais simplificado também o sistema de gestão da hold? Ele é mais simplificado, tá? Então tem caso, você falou de cases, né? Então tem um caso mesmo que a gente está atendendo, que a pessoa estava com 7 empresas abertas. Nossa. Tá? E buscando fugir da tributação, cada empresa dessa está no nome de uma pessoa. É o risco, né? Então ele não é dono das coisas, acaba pagando um monte de despesa, que aí ele está pagando contabilidade de 7 empresas, está pagando sistema de 7 empresas, tem 7 empresas para gerir, aí vem o risco de desvio de verba, é complicado, tá? Não pega incentivo fiscal? Não. Aí nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma holding pura. O que é a holding pura? Que é a holding de verdade, é a holding de participações, tá? Onde o sócio é o dono dessa holding e essa holding passa a ter participação na outra empresa, passa a ser dona das outras empresas, tá? E o patrimônio dele, que são os imóveis, os investimentos, tá? A gente só não aconselha colocar veículos na holding, porque o veículo, primeiro que é um negócio que você está trocando sempre e de repente envolve um acidente, alguma coisa e tal, vai a holding responder por isso. Tá? Então a gente não aconselha veículos na holding. Mas o restante tudo vai para a holding, investimento, aplicação, tudo, né? E leva seu patrimônio como uma empresa, né? Mas para a holding patrimonial. Tá? Ou a holding familiar, que é a mais utilizada, principalmente nos casos de produtores rurais, o pessoal da área rural, é bastante utilizada a holding familiar, justamente pensando na sucessão, para que essas terras não sejam vendidas e que não se perca aquela questão de manter a terra na família, né? Então a holding é uma coisa acessível praticamente a todos. Para todos, com A certeza. pessoa tem ali algum bem, alguma coisa interessante, com certeza. legal fazer uma holding. Com certeza. Legal. Legal, é legal fazer o estudo. Fazer o estudo, a viabilidade. Isso vocês fazem. Com certeza. Esse estudo vocês fazem. Fazemos. Para ver se é viável ou não. Isso. Faz um briefing ali, uma conversa e... Isso. Tem alguns documentos que a gente pede e tal, né? E fazemos uma análise e mostramos vantagens e desvantagens, né? Legal. E qual que são as outras frentes que você trabalha lá no escritório? Você tem um bem interessante, desculpa antecipar, que eu não posso esquecer, que é da redução de dívida, né? Isso. Nossa, esse é sensacional. Os cases de sucesso que você fala lá. É que a gente trata de gestão de passivo tributário, tá? A gente trabalha bastante nessa área, a gente faz a revisão do passivo tributário,
Tá? E falando em case de sucesso, tem um trabalho que a gente está concluindo em Rondônia, de uma empresa que estava devendo 12 milhões. Tá? E nós conseguimos fazer uma revisão desse trabalho. Grande parte desse débito estava em execução, já com penhora de propriedade rural, e a parcela mensal passando de R$200 mil. Nossa. Então, você vê o tamanho da cacetada, né? E grande parte dos juros e multas que tinham nesses débitos, alguns eram muito antigos, nós conseguimos 100% de redução. Então, de 12 milhões, esse débito caiu para 5 milhões. 7 milhões de economia. 7 milhões de economia. E aí, mais um detalhe, a parcela mensal veio para R$19 mil. Né? 90% Não, a menos? e sem entrada. Tá? Esse é um detalhe importante, porque hoje os contadores têm acesso a um parcelamento da Procuradoria através do Regularize. Tá? Só que aí tem esse detalhe, tem uma entrada muito alta. Tá? Tem um outro essa semana mesmo que nós fizemos, que é uma... Nossa, mas caiu muito, hein? Que é uma construtora. O passivo dele é 1 milhão e pouco. Esse nós não conseguimos muita redução, que é um passivo novo ainda, mas assim mesmo eu consegui R$400 mil de redução e parcelas de 3.700 e pouco. Não dá 4 mil de parcela. O cara paga o pé nas costas. Sem entrada. E no Regularize ele conseguia fazer, só que no Regularize, só de entrada, ele tinha que dar R$150 mil. Né? Não conseguiria toda essa redução que eu consegui, tinha que dar 140 mil, quase 150 mil de entrada, e a parcela ficaria ardida, ficaria parcela de quase R$30 mil. Entendi. Né? Então, assim, é uma solução, além da revisão. Eu falo que essa revisão de passivo que a gente faz, da Procuradoria, da Receita Federal, ela se proporciona capital de giro. Tá? Cara, mas é bem interessante. Bem. E hoje eu vejo que a maioria dos empresários vive na forca, né? E às vezes o cara não busca, ele está ali pagando. Na realidade, nós temos, isso é estatístico, nós temos 75% das empresas no Brasil estão devendo para a União e para o Estado. 75? 75, é muito grande. Aqui na cidade mesmo, nós temos aí empresas que estão trabalhando porque são guerreiros, tá? O empresário brasileiro... É a força mesmo, né, cara? É o camarada que pula do penhasco e constrói o avião na descida mesmo. E esse trabalho, Altenar, da redução de dívida, reparcelamento, ele também é aberto a todos que têm esse passivo? Não importa o tamanho da empresa? Não importa o tamanho. Inclusive, nesse caso, a gente faz uma simulação gratuita para que o empresário analise se está dentro daquilo que ele consegue. E é demorado ou não? Não, a análise, em menos de 15 dias, a gente apresenta a análise, né? E o trabalho mesmo, ele demora um pouco mais se a empresa estiver punitiva. Tem uma empresa de Campo Mourão mesmo que a gente está fazendo, já tem 3 meses que a gente está trabalhando, está demorando um pouco mais porque ele era punido. Essa punição são parcelamentos que a empresa faz, não aguenta pagar e desiste e não cancela. Aí ele recebe uma punição que por 2 anos ele não pode mais ter parcelamento com benefício, né? Entendi, porque ele já fez um acordo e não honrou. Aí a gente tem que fazer um trabalho jurídico para derrubar essa punitiva, para depois fazer o trabalho de revisão, né? Então aí demora um pouco mais. Mas quando não tem punitiva, em menos de 90 dias a gente já está com o parcelamento pronto. E existe alguma área que é mais comum, tem maior incidência? Ou não? Não tem. Agora tem as áreas que são mais afetadas, que precisam disso. São empresas que trabalham com licitação, precisam de certidão negativa. Então, consultoras, empresas que prestam serviço ao Estado, à União, ao município. Então, precisam resolver essas dívidas. Então, nós temos a solução. E a solução... interessante, tem uma empresa que nos procurou há alguns dias que ele estava com tudo parcelado. Só que a parcela estava alta e estava estrangulando. Ele estava com uma parcela de R$75 mil. Aí nós fizemos a revisão, conseguimos reparcelar e a parcela veio para 5.700 e pouco.
Então, Cara, cai muito. não. Cai muito. Foi um case desse O que ele gastava no mês, ele vai pagar no ano. Foi um case desse que eu mencionei lá, que aí o empresário ficou apaixonado por mim. Cara, de 75 para 5, É. um mês ele faz o ano inteiro. Sim, sim. Não, é capital de giro. Eu falo que o trabalho que eu faço, quando eu cobro o honorário, o empresário não pode nem reclamar porque é investimento, não é despesa. Eu trago resultado mesmo para o nosso escritório, o nosso trabalho traz resultado, né? Legal. E quais são as outras frentes que você trabalha bem ali? Aí nós temos a própria contabilidade especializada, que é o escritório da minha esposa, que vem junto, né? É o Bandorch Alves Contabilidade, né? E aí nós fazemos trabalhos desde auditoria. Eu estou sendo contratado por uma empresa do Mato Grosso agora, né? É o escritório de contabilidade, para fazer uma auditoria e avaliação da empresa, que é um negócio que é raro aqui na região, que é o Valuation. valuation. Que legal. Aí nós fazemos o valuation. Que legal. Então, o empresário está entrando de sócio numa empresa, uma empresa com duração de 1 ano, e aí nós vamos fazer a auditoria e fazer o valuation. Deve ser difícil fazer, hein? É um negócio diferenciado. É? É um negócio diferenciado. Particular, né? É. Bem particular. Porque o valuation, se não for uma pessoa extremamente capacitada... Ah, sim. Então, tem alguns trabalhos ligados, tanto à área jurídica como à área contábil, que eu conto com a inovação do pessoal que está comigo, e mais a questão do meu tempo, né, nessa área, que a gente acaba se tornando multifacetado, né? Então, é uma área que está ligado ao que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, né? E procuro fazer com excelência, né? Show. E você também tem mais alguma frente lá no escritório ou é mais isso mesmo, tributário e hold? Na área empresarial, nós temos essa questão do tributário, da hold, nós temos também as discussões bancárias, tá? Que é um problema também recorrente dos empresários, que é ir fazendo um empréstimo atrás do outro, acreditando que amanhã vai chegar uma solução e, de repente, ele está com a conta enorme e não consegue mais pagar, tá? Aí nós entramos nesse ponto aí, quando o empresário está no sufoco. Para reduzir. Para reduzir, para revisar, para discutir com o banco, negociar, exatamente. Legal. E eu vejo que muitos brasileiros se envolvem em dívidas de cartão de crédito. Esse tipo de caso é comum lá com vocês? É comum, é comum. Tem muitos, né? Eu vejo, muito, sei lá quantos por cento que é da população, mas o pessoal se enrola e aí o pessoal cai... Eu acho que é um erro, né? Talvez estou errado, dando a dica errada para vocês. E começar a pagar aquele mínimo. Ah, isso é terrível. Porque a partir do momento que você paga aquele mínimo, você está fazendo um acordo com o banco ali que... E geralmente o empresário, quando ele está enroscado no cartão, ele está enroscado em outras coisas também, tá? Então, bom, você está no comércio, você sabe. Se você está com o seu nome limpo, você está girando e tudo mais, o banco abre as portas para você e mete crédito mesmo, tá? E ele acredita na sua capacidade de pagar, né? Ele acredita mais que você mesmo em você. Mas hoje está tão terrível que qualquer banco que você pegar aí uma conta garantida, alguma coisa, hoje o juro está passando de 3%. Tá? Então, de repente, o banco está cobrando mais que o agiota. Tá? E isso chega num ponto, não tem atividade econômica que aguente pagar esse tipo de juro. Então, vai ficar insustentável. Tenar, se tivesse que dar uma dica para o empresário, priorizar um imposto que ele não pode deixar de pagar, que é cabeludo, que é problema sério, qual que seria? Olha, é o seguinte, o empresário ele não pode estar pagando imposto a mais do que deveria. Isso é comum? É comum. É comum por causa dessa contabilidade, que eu falo que é contabilidade industrializada, que está na mão de um profissional que ele não se preocupa com o seu cliente. Massivo. E aí é só fazer guia mesmo e vai deixando, vai deixando. Eu posso dizer que é comum pelo seguinte, o ano passado mesmo eu atendi um cliente que ele estava pagando em torno de R$60 mil por mês, uma empresa de e-commerce, tá? E eu, por contador normal, só mandando guia para ele. Quando eu fiz uma análise tributária para ele, eu vi que ele não precisava pagar mais do que R$7 mil por mês.
Nossa. Tá? Então, Ele tá colocando 50 no bolso. inclusive ele estava com essa contabilidade no escritório em Santa Catarina, ele trouxe para o escritório da minha esposa, para a Bandalch Alves Contabilidade, e nós redirecionamos a coisa. No primeiro trimestre desse ano, ele não recolheu 20 mil de imposto, sendo que ele estava recolhendo 60 por mês. Tá? Então, o que é isso? Enquadramento errado. Tá? Então, o empresário não pode estar enquadrado, ele não pode estar na mão de qualquer um. Ele tem que estar na mão de um profissional realmente qualificado e que seja parceiro. Eu falo assim que tanto o advogado como o contador, ou qualquer outra atividade, você tem que ser parceiro do teu cliente. Você tem que estar alinhado com ele, para ele crescer e você poder se beneficiar desse crescimento como profissional. E vocês oferecem assessoria jurídica para empresas? Sim. Quais são os principais benefícios? Eu falo isso com propriedade porque eu entendi isso há 8 anos atrás e eu vejo que faz toda a diferença para a empresa. E eu vejo que nenhum empresário praticamente faz. É muito pouco. É raridade os caras que contratam mensal, fixo mensal. É aquilo que eu te falei, a questão de não se preocupar com a prevenção. Tá? Se você vai para a Europa, por exemplo, um país de primeiro mundo, é diferente. Geralmente o empresário tem um advogado, tem um contador que acompanha ele em todos os negócios. Uhum. E não seria diferente se você contratar um escritório, por exemplo, você vai negociar um carro. É importante você ter a presença do advogado. Uhum. Tá? Nem que seja na hora, ó, fechei aqui, se analisa para mim, faz um contrato. Tá? A locação, né? Você tem imóveis locados, então não ficar apenas na mão da imobiliária, naquele contrato padrão que... Tá? Aqui, sem querer tirar o mérito Mas é muito básico. Né? Não, você tem que ter uma assessoria que seja o teu advogado, o teu contador. Legal. E sobre a questão da área de saúde, eu lembro que também você já fez alguns pits falando sobre a questão de médicos e tudo mais que tá com problema tributário, recolhendo a mais. Dentro da nossa dentro da nossa equipe da área contábil, Bandalch Alves Contabilidade, nós temos uma pessoa especializada na área de saúde. Uhum. E a área de saúde é muito afetada também, que a tributação é pesada. Uhum. Tá? Então, o médico, por exemplo, tudo que ele recebe de honorário, seja particular, de plano de saúde e tal, se ele tiver na pessoa física, vem tudo para a tabela, 27,5%. Se ele estiver na pessoa jurídica e estiver também com o CNAE errado, que é o código lá da atividade dele também, ele paga uma cacetada. Tá? Então, esse ano, nós tivemos vários casos de médicos que nós atendemos, revendo tributação do ano passado, que recolheram absurdo. Um deles, ele estava recolhendo mais de 20 mil reais por mês. Tá? Só de imposto. Só de imposto. E tinha mais um erro também na previdência que ele estava recolhendo também, que aumentava isso para quase 30 mil reais, que depois que nós fizemos a revisão e o planejamento dele, isso caiu para menos de 5 mil reais por mês. Nossa. Então, assim, a economia é brutal. Tá? É brutal. E um detalhe importante em planejamento tributário, que é um diferencial nosso, que geralmente o pessoal faz um planejamento, você me contrata para fazer um planejamento. E aí eu consegui uma economia de 10 mil reais mensal para você. Tá? Só que geralmente o pessoal faz, você vai ter essa economia, acabou. Tá? Mas quando eu faço esse planejamento, eu falo, Rick, você vai ter 10 mil de economia. Você vinha pagando isso por mês. Uhum. E é o seguinte, então você quer resultado no planejamento, esses 10 mil você vai direcionar para um investimento. Você não vai deixar ele desaparecer. Uhum. Tá? Isso é um planejamento. Uhum. Aí você fala, não, mas eu tenho um equipamento para comprar. Tudo bem, então você vai investir no equipamento. Tá? Senão você vai investir, você vai comprar um imóvel na planta, lá no litoral, você vai comprar ações, você vai investir. Vira um ativo. Exatamente. E o planejamento é o planejamento por 10 anos, que é o tempo de maturidade, de maturação de uma empresa ou de qualquer negócio no Brasil. Uhum. E hoje, qual que é o principal erro que você vê que as pessoas cometem ao não fazer o preventivo? Qual que é o principal risco que elas correm? Além de pagar imposto errado, né? Que já ficou bem evidente que a maioria das pessoas pagam imposto errado. Pago errado. O principal risco é ele construir um patrimônio e depois
numa fiscalização, numa auditoria, ele perceber que ele deve todo esse patrimônio e mais um pouco para a Receita. Nossa. Tá? Eu tenho um caso que o nosso escritório acompanha já há muitos anos, que o empresário fez uma sonegação orientado até pelo contador dele da época, e essa sonegação foi uma sonegação muito burra, que resultou num auto de infração, à época, em 1,5 milhão, mais ou menos, que hoje esse débito atualizado está em 10 milhões. Nossa. Quando esse auto de infração ficou pronto, era impagável para o empresário, né? Porque ele não tinha esse patrimônio, né? Eu administro esse passivo tributário dele até hoje para ele continuar trabalhando. Senão ele teria que entregar tudo. Entendi. Tá? Aí hoje está pagando, porque hoje nessa revisão tributária nós conseguimos reduzir praticamente todas as multas. Esse débito de 10 milhões, ele veio para menos de 3 milhões. Tá? E está com parcela de 10 mil por mês, alguma coisa assim. Então agora ele está resolvendo. E falando do tema recuperação de crédito, que é uma coisa interessante também de ressaltar no tributário. Sim. Tem muitas empresas que talvez estão no lucro real, presumido. Eu já ouvi falar até do simples, mas eu não sei se é factível ou não. Mas tem algumas recuperações de crédito que eu sei que vocês também trabalham, né? Sim, sim. A recuperação... Põe o dinheiro no caixa da empresa. Põe. No simples tem alguns casos de monofásicos, tá? O caso de farmácia, empresas de pneus, distribuidores de bebida. Então, pode ter, sim, a recuperação no simples também. Entendi. Mas a maioria das recuperações estão nas empresas tributadas com base no lucro real. Né? E isso aplica-se a empresas que têm bastante itens, tipo um supermercado, uma autopeça, uma distribuidora, cooperativas. Geralmente acontece de ter essa recuperação. E a razão, mais uma vez, é a contabilidade não ser especializada. Então, tem que acertar a contabilidade. Tem que acertar. Uma contabilidade especializada, como é a que nós prestamos, não fica R$1 para trás. Então, se daqui 10 anos o camarada for fazer uma revisão para buscar recuperação, não vai achar nada não, que a gente recupera... Já economizou em tempo real. Né? Com certeza. E esse é o diferencial para o empresário caminhar antenado, de acordo com o que vem acontecendo, com a inovação constante e tudo, né? Uhum. E qual que foi o caso mais difícil que você já pegou até hoje? Não precisa citar nomes, tá? Rapaz, aparece casos difíceis assim todo dia praticamente, né? O que a gente faz é o seguinte: a gente não deixa o cliente sem socorro. Mesmo que a gente não tenha uma saída na hora, a gente vai buscar. E aí é que surgem as parcerias, né? Algo interessante que eu encontrei dentro do nosso BNI, né? Foi isso, encontrar parcerias com escritórios que às vezes traz solução que a gente até faz o trabalho, mas o outro tem uma solução que a gente não tem. Visão, outra... Isso, então a gente não deixa sem solução. Mas assim, um dos trabalhos bem desafiadores foi esse mesmo que eu comentei com você, de carregar uma empresa assim por muitos anos, você brigando com o fisco e discutindo o auto de infração e segurando a execução para ele continuar trabalhando, ele continuar com fôlego. Legal. Isso é desafiador. E em termos de expressão de redução de dívida, foi aquela de 12 milhões? Foi o maior case, assim? O case mais alto? Essa que estava em 12 milhões foi o mais alto, tá? Agora, assim, mas assim, sabe aquele trabalho que te faz bem quando você realiza ele? Todo trabalho me faz bem porque ele me traz resultados, né? Mas tem uns que é top, né? É um que foi de um proprietário rural aqui de Campo Mourão, que ele estava com a fazenda dele indo a leilão. A dívida era próximo de 5 milhões, era aquelas dívidas antigas do Banco do Brasil, de securitização, que depois transformou em dívida da Receita Federal e foi para a Procuradoria. E nós conseguimos fazer essa revisão tributária, reduzir para em torno de 1.200.000, a parcela veio para 10 mil reais, 9 mil, um pouquinho menos de 10 mil reais, né? E o
camarada continua trabalhando normal, né? Caramba. Então esse foi muito gostoso. Livrou ele de perder Isso, e ainda reduziu com e certeza. reparcelou. Reparcelou. Então, ainda estou vendo a possibilidade, ainda que existe uma possibilidade. Ela é bastante difícil de encontrar, mas esse débito dele ele quer quitar, tá? E a gente localiza precatório federal, que aí a gente ainda consegue mais um deságio ainda aí de pelo menos 30%, né, para poder quitar essa dívida. Ele é um pouco mais raro que o precatório federal, é bem raro de encontrar. Existe muito picareta aí com as frias oferecendo aí, né? Mas nós ainda estamos atrás dessa solução ainda para resolver o dele ainda e tá na bica, vamos dizer assim, para resolver, total. Legal. Até essa questão que você citou do valuation é um mercado interessante. Depois eu quero até trocar mais ideia com você, porque eu fiz alguns estudos que diz que o valuation ele abre portas para crédito também, né? Abre Sim. créditos muito acessíveis, muito baratos, para que o governo tenha ali linhas de crédito para empresas com valuation bem feito ali e tal, como garantia. Bem fundamentado, Bem exatamente. fundamentado. É porque a maioria das vezes a empresa ela está subavaliada no balanço. Exatamente. Em razão ali às vezes o ativo desatualizado, o imobilizado desatualizado, tal. Então o patrimônio líquido fica baixo e o valor de uma empresa é o patrimônio líquido. Tá? Aí você tem um patrimônio líquido distante do gerencial. E aí o valuation vem e coloca isso no ponto de equilíbrio atual, né? Show de bola. E como que é equilibrar as energias dentro de uma empresa familiar, Altenar? Como que é gerir isso para não virar um conflito interno de trabalhar entre famílias? Porque é desafiador trabalhar com família. É desafiador, mas assim, eu tenho uma sintonia muito boa, sabe? Meus filhos, Dr. Emanuel, Dr. Elda, trabalham comigo desde adolescentes, né? Então, eles já vieram para dentro do escritório. A Elda chegou a fazer fisioterapia, trabalhou 1 ano na área e depois acabou convencida, principalmente pelo irmão. Sério? Legal. E hoje, na parte técnica, os dois são indispensáveis para mim, né? Aí tem a caçula da primeira leva, né, que é a Elisama. Essa está em Santa Catarina, está empreendendo, né? Ela e meu genro mexem lá com a fábrica de alimento, biscoito Schneider. E aí eles fabricam biscoito, pururuca, essas coisas aí. E está na área industrial de alimentos, né? Mas os outros dois estão comigo ali, aí minha nora também. E a esposa, a gente é um grude o tempo inteiro. E aí, como nós temos 3 bebês em casa, né? Que a Catarina, 2 anos e meio, Zé Otávio e Zé Gregório são gêmeos com 1 ano e meio. Não dá tempo da gente discutir, nem brigar, né? É trabalhar para comprar fralda e leite. É isso aí, meu irmão. Então... E como que foi para você, Altenar? Ter bebês novamente em casa, cara? Rapaz, para mim tem sido uma renovação, tá? Para mim... Deve ser muito gostoso. Né? Eles me dão uma energia muito grande, né? Porque você já vem com a experiência que já teve, já estão trabalhando com você, e agora você tem a experiência de novo. Eu sou avô, né? Eu tenho 7 netos, né? Então tem uma turma de netos. E meu filho, o mais velho, o Dr. Emanuel, fez 40 anos, né? E agora com bebê, né? Então, gostoso. E mais a questão a minha esposa, né? Que trabalha com todos nós lá junto. Então a gente tem uma sintonia muito interessante. E aquela sintonia de todo mundo trabalhar para o mesmo objetivo. Então Legal. E como que você enxerga o profissional do direito como uma empresa também? Porque eu vejo que tem muitos profissionais que às vezes se formam no curso, são advogados, mas não sabem levar isso como uma empresa. Não tem gestão, não tem processos, não conseguem enxergar isso como uma empresa. Em que momento que você percebeu que isso era um negócio de fato? Ou você já via isso antes de entrar no curso? Por ser contador também, né? Ter a parte da... isso aí eu acabei vendo no processo, tá? E como eu te disse lá no começo, como eu sou
um comerciante desde pequeno, um vendedor. Então, assim, tudo que eu mexo como um empreendimento. Então, eu não sou um advogado, eu sou um empreendedor da área jurídica. Uhum. E aí nós temos outros empreendimentos, né, que meus filhos tocam e a gente vai somando tudo isso, né? Mas como um todo um empreendimento, né? Show. O que mais te move nos negócios? Ah, rapaz, a paixão pela família mesmo. Eu sou muito família e como você mencionou o negócio de veículos aí, né, com um amigo ali, então a família tem uma van, né, até a van é do meu filho, o doutor Emanuel. Mas, assim, o objetivo é enfiar todo mundo dessa van. Esse dia mesmo nós pegamos uma sexta-feira à tarde e nós fomos em Campo Mourão tomar um café da tarde. Que um colega meu lá, que é parceiro em Campo Mourão, me levou para tomar um café da tarde lá numa padaria, que eu encontrei lá uma pamonha muito gostosa, né? Falei, vamos todo mundo lá experimentar a pamonha. Enfim, todo mundo na van e nós vamos experimentar a pamonha lá. Então, isso é o que me move, é a família, a paixão pela família, né? Que legal. Tem algum sonho que você ainda quer realizar? Rapaz, eu me considero um homem realizado, tá? Mas o sonho meu mesmo agora, como eu tô com esses meninos pequenos, né? Envelhecer com saúde. Tô vendo, ó, o Tenar vai na academia, o homem tá carequinho aqui, mas a saúde do homem tá intacta. Opa! Tá na academia, tá se cuidando, super ativo, né, Tenar? Sim, mas ontem ainda recebi um colega para almoçar comigo, um pastor que veio do estado de São Paulo. Outro detalhe, eu sou pastor também, sou pastor voluntário, né? E ele falou assim, eu vim aqui na casa do meu colega, o pastor Maromba. Aí eu falei, rapaz, tô na academia para conseguir pegar esses meninos no colo. E como você faz para equilibrar tudo isso, Azenar? Ser pastor, pai de família com criança pequena, cara, lidar com todos os processos, advogado e tal. Rapaz, eu acho que DNI. Então, rapaz, acho que eu só não tenho mais energia do que minha mulher, que minha mulher levanta às 5:30 da manhã para correr, né? Ela levanta todo dia, um dia para ir para academia, né? E outro dia para correr. Então, tem um dia que ela corre com as amigas, que ela corre só 5, 6 quilômetros, né? Nossa! E tem o dia que ela faz o longão, que ela faz 15, 16 quilômetros. Correndo. Então, bem maratona, hein? Então, eu só não tenho mais energia que ela, mas do resto... Que legal. E qual que é a visão que você tem pro ramo da advocacia mesmo, assim? Você tem algum objetivo que você quer conquistar? Tem algum desafio novo que você enxerga que... Como a advocacia ela está numa mudança muito radical com essa... A IA tem contribuído ou prejudicado? Tem contribuído, mas tem que saber usar a IA, tá? Porque tivemos casos aí já de colegas que usaram a IA criou jurisprudência e o camarada passou vergonha lá no tribunal, né? Sério? Então você tem que usar, mas você tem que saber para poder usar. Né? Mas ela tem contribuído bastante. Monta peça, monta coisa. Né? A IA, ela vem mudando tudo, né? Então não seria diferente também no nosso ramo, tá? Então, assim, a gente tem como projeto, até um projeto do escritório, um projeto é mais dos meus filhos do que meu, né? Porque eu já estou correndo para se aposentar, né? Só não por causa dos 3 filhos pequenos, né? Mas aí os meus filhos que estão mais com essa ideia, que é de termos um escritório em Maringá, a gente vem colocando energia para isso. Só não colocamos tudo isso que a gente está com energia de mudar o escritório aqui de Marão, a gente tem que mudar para o térreo. A gente está no 10º andar, e a gente tem visto essa necessidade de ir para o térreo. Então, a gente vai primeiro trabalhar esse projeto, mas nós temos o projeto de um escritório em Maringá, já temos parceiros trabalhando lá, e um outro projeto que é abrir Curitiba ou lá no litoral catarinense, né? Camboriú, né? Isso, Oportunidade muito grande. Então. E tem muita oportunidade no setor imobiliário também, né? Então, são projetos de expansão, de crescimento, né? Até porque vem chegando mais gente aí. Eu tenho 2 netas com 11 anos já, né? Tá começando a vir a terceira geração. Tem. Caramba. E tem sobrinhos também que acabaram se espelhando na gente e fizeram direito também, que nem o Diego lá que você viu, mas tem outros também, tem uma turminha aí. Você acabou quebrando a roda da família ali, da parte dos seus pais.
Você acabou inovando a parte com certeza. empreendedora, Com certeza. Meu pai reformado, né? meu pai da roça. Meu pai tem o segundo ano primário, né? Senhor José. Mas tem uma caligrafia, coisa mais linda, né? E minha mãe era analfabeta. Minha mãe aprendeu a ler lendo a Bíblia e lendo revista de fotonovela. Olha só. Então, assim, a gente quebrou esse ciclo que veio estudar. Aí minhas irmãs acabaram todas estudando também, a maioria professoras, tem algumas delas atuando como professora do estado, professora do município, e estamos aí. Show. Tem mais algum assunto que você acha que é interessante, Altenar? Explicar para a população, para eles terem mais consciência, saber usar o jurídico a seu favor, né? É tão importante isso. Eu falo que a prevenção ela é tão relevante que ela minimiza tantos danos lá na frente e as pessoas não têm essa consciência muitas vezes. Com certeza. No nosso trabalho, a gente usa até um termo que o pessoal quase nem sabe o que é o tal do compliance, né? Então, se o empresário olhar para o advogado, para que o advogado traga esse compliance para ele de proteção, que aí vem desde um departamento pessoal, você ter uma orientação ali na contratação, no registro, na manutenção da documentação, no dia a dia do funcionário para evitar problemas depois, isso é importantíssimo. Tá? Você vai gastar muito menos num compliance do que depois numa trabalhista, na contratação do advogado para fazer a defesa trabalhista. É muito mais barato. Tá? Então, o preventivo é muito mais barato. O preventivo na hora que você está fazendo um negócio, comprando um imóvel, vendendo um imóvel. Né? No Brasil é um país de oportunidade, mas país de golpe também, né? De golpe. Então, muito golpe. Muito golpe. Então, assim, tem um caso mesmo que a gente está atendendo, o pessoal fez um negócio de imóvel aqui na cidade e vem mais uma vez a questão do contrato pré-pronto, que foi feito pelo próprio corretor, e agora estão com um problema. E problema sério, porque área rural em troca de área urbana, aí deu diferença de área, e no contrato não constava. Atrás, nada. Rapaz, e aí problema, tá? Aí é claro, aí entra o trabalho do advogado. Mas se eu tivesse sido contratado na hora da elaboração desse contrato, tinha previsto tudo isso. Não teria esse problema. E fora a demora, que agora o negócio foi para a justiça. Então, ó a dor de cabeça. Então, a assessoria jurídica, o preventivo, é importantíssimo. No caso da empresa, nem se fala. Você ter um advogado com expertise necessária para te dar um bom suporte, rapaz, além de evitar dor de cabeça, ele vai te ajudar no crescimento. Porque o tributário, ele é o coração da empresa. Se você não tiver com o teu tributário em dia, você pode ter suas portas fechadas. E a margem de lucro vai embora, ela come. Então, ser bem assessorado, você tendo ali um trabalho, eu não digo a nossa, porque advogado não pode ficar falando semelhante ao meu, tá? Um serviço com qualidade, um serviço sério, a economia tributária que você vai ter, você nem vai pensar no honorário que você vai pagar para o advogado. Se torna barato, né? Sim, Paga com rindo. certeza. Paga rindo. Com certeza. Tem alguém no mercado que te inspira? Rapaz, a minha inspiração foi esse japonês que eu te falei lá de Londrina, esse ex-auditor, tanto pela honestidade dele, né? Assim, lealdade. Hombridade, né? Meu Deus, característica que hoje é muito difícil, né? Então, ontem mesmo, nós estamos tendo uma escola bíblica de obreiros em nossa igreja essa semana, né? E é todo dia, né? E ontem nós ouvimos um mestre vindo de Brasília e ele deu um toque sobre ética e moral, tá? E esses dois termos hoje está muito difícil na nossa sociedade, principalmente no meio jurídico e no judiciário, tá? Então, quando se fala em ética e moral, é algo que mexe comigo, tanto pelo
pela condição religiosa que a gente tem, a formação que teve do meu pai, da minha mãe e tudo mais, e na minha atividade, tanto na contabilidade como na parte jurídica, rapaz, a ética e a moral é muito importante. E é algo que eu tenho defendido no meu trabalho com a minha família, e a questão da honestidade, o que é nosso, o que é do outro é do outro. E é assim que a gente trabalha. Tanto é que eu falo que o meu escritório hoje, por enquanto, né, ainda, é no 10º andar de um prédio, e até esse dia não tinha nem identificação na porta. Esse dia que nós colocamos a identificação na porta, que é todo um trabalho assim por indicação mesmo, né? Quando que você percebeu que foi a tua virada de chave na jornada empreendedora ali? Você sempre teve um bom sucesso na tua carreira, ficou bem claro isso. Sim. Mas qual foi o momento que você virou a chave e falou assim, não, agora o negócio engrenou aqui, vai? Eu acredito que quando eu terminei o curso de Direito... Lá em 2000 mesmo? Lá em 2000, o pessoal começou a me chamar de doutor. Nossa, aquele negócio assim, rapaz, eu sou o Zé da Roça, estão me chamando até hoje, de vez em quando, doutor, eu olho assim, doutor, eu, né? E aí aquilo mudou porque começou a mudar a questão da valoração. Não de valorização, valoração. De você conseguir cobrar pelo seu trabalho de uma forma diferente, tá? E quem é contador sabe o que eu estou falando. O contador vai cobrar alguma coisa do cliente. Ele fala, mas o contador? Tem alguém que faz por 200. Tá? Não, eu vou cobrar R$1.000 de hora. Não, mas tem alguém fazendo por 200. É desse jeito. Tá? E você acredita que posicionamento é importante na tua área? Com certeza. Saber se vestir, se cuidar. Eu vejo que você está sempre bem alinhado. Com certeza. Se posicionar, estar bem, né? E transmitir a confiança e mostrar que você sabe. Mas não é só a aparência, não. É na hora de executar com excelência. Exatamente. Né? Porque não adianta nada. O cara está todo bonitinho, fecha o contrato. Na hora, tchau. Aí faz uma lambança com o cliente, aí não, né? O nosso trabalho, até esses dias eu achei interessante que uma cliente nossa, né? Nós terminamos uma reunião, ela chegou para minha esposa e falou assim, sabia que eu te amo? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, por causa da diferença, né, que o trabalho tem feito, tanto na empresa como na vida pessoal. Você acaba trazendo resultados pessoais também para a pessoa, né? Que é marcante, né? E eu vejo que você, assim, é uma pessoa muito bem relacionada, né, Altenar? Além de você ter essa parte, depois se quiser comentar um pouco sobre esse caminho pastoral seu, mas você também dá a questão dos cursos de oratória, você contribui na vida de muita gente. Então você consegue levar isso para frente, impactar pessoas, né? Sim. É uma área que eu sempre gostei, foi a área do ensino, tá? Tanto é que eu sou professor de teologia, eu sou doutor honoris causa em teologia. Que legal. E eu fiz alguns cursos de teologia. Então a gente tem assim um vasto conhecimento deles. E fui professor de escola dominical por muitos anos, na escola bíblica dominical. Não sei se já ouviu falar isso? Já. Então, na Assembleia de Deus, uma tradição, todo domingo, 9 horas da manhã. Inclusive, que em Umuarama nós temos uma escola muito boa, com professores muito bons, né? Então, eu sempre gostei da área de ensino. E como lá atrás eu tive essa vida do alto-falante, e eu não comentei ainda, mas eu também fui locutor de rádio, tá? Você foi locutor? Quando eu vim para Umuarama, eu tive o programa na Rádio Inconfidência. Sei. Rádio Inconfidência, a AM ainda, tal, né? Então, tive alguns programas de rádio. Depois, aí fiquei só com um programa religioso mesmo. Nós tínhamos um programa chamado Voz da Assembleia de Deus, que eu tive por vários anos também. Então, sempre tive esse contato com a comunicação. Aí a razão do curso de oratória. Aí teve um período que, quando eu iniciei meu primeiro escritório de contabilidade, quando eu estava fazendo curso de Direito ainda, eu montei, anexo ao escritório, uma escola técnica. Entendi. E nessa escola eu tinha o curso de oratória. Tá? Entendi. Que eu era um dos professores e outro professor era o pastor Luiz Carlos, que hoje tem um escritório de contabilidade também, e é o pastor vice-presidente da Assembleia de Deus de Umuarama. Era um dos professores também.
Então, nós temos, inclusive, temos locutor aqui na cidade que passou pela nossa escola. Caramba, que legal. É. Então, chegou a virar um negócio. Chegou a virar, Que legal. Só que como depois eu migrei totalmente para a área de contabilidade, não deu para eu continuar, né? Uhum. Mas quando eu tenho a oportunidade, que eu tive lá no BNI, lá até fiz gratuitamente para o pessoal, a gente faz essa contribuição. Cara, que legal. Que legal. E aí no atendimento corporativo também do cliente, quando o cliente tem essa necessidade, eu monto o treinamento de acordo com a necessidade do cliente. Que é a área que eu amo, a área do ensino. Show de bola. E o seu caminho pastoral surgiu assim, natural? Natural também. Eu, desde muito pequeno, meu pai sempre foi um leitor assíduo da Bíblia, né? Ele quando... Sempre foi o cristão. Sempre... Foi. Assim, desde berço, né? A mãe dele e tal, né? E ele era catequista, enquanto católico. Aí, depois que ele se converteu ao protestantismo, ele foi continuou dedicado. Assim, ele tinha lido a Bíblia católica inteira e pegou a protestante e leu. Hoje, você chega lá, ele tem a católica e a protestante, ele sabe as duas. Legal. Né? E ele passou esse ensinamento para a gente, né? Bem como a mãe também, assim, de vida de palavra, oração. Então, eu muito jovem ainda, eu já fui professor de escola dominical. Eu fui professor de adolescente sendo adolescente. Entendi. Né? Aí depois comecei a trabalhar com a juventude e eu fui consagrado evangelista no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, quando eu tinha 23 anos. Super jovem. Eu fui um dos obreiros mais jovens no Brasil. Caramba. E eu fui ordenado a pastor no ano de 98. Foi no ano que eu terminei o curso de Direito. Inclusive, no dia da minha prova oral de processo penal, foi a minha ordenação. Eu matei a prova e fui para uma substitutiva por causa da minha ordenação a pastor no ano de 98. Entendi. Cara, que legal. Mas faz assim, muito tempo, então. Mas é um trabalho voluntário, né? Eu não tenho assim uma obrigação, nada com... Mas é um trabalho voluntário que eu faço mais... E é um chamado mesmo? É um chamado. Eu amo o trabalho pastoral, que é aquele trabalho de... Mas eu amo mais aquele trabalho de visitar uma pessoa doente, de fazer um trabalho... Levar uma palavra, levar uma ajuda, né? Então, tem um trabalho que de vez em quando aí... esse ano eu não atingi todos, mas você vai acabar sendo atingido quando eu fizer. Que de vez em quando eu faço um trabalho e eu levanto 100 cestas básicas. Legal. E aí a gente direciona essa cesta para um pessoal que a gente sabe que tem carência, tem necessidade, né? Legal. Porque a gente vive num meio que a gente não vê a pobreza que tem nessa cidade. Rick, mas tem uns lugares aí, rapaz, triste. Tá? E olha que a gente é uma das cidades privilegiadas, né? Privilegiadas. Você imagina como que é para lá. Eu tenho um irmão amigo na fé aí, e é um rapaz pobre, mas trabalhador. E quando eu pego a cesta, eu coloco na mão dele para ele fazer as entregas. E ele vai num pessoal aí, rapaz, é pessoal acamado, pessoal doente, pessoal que às vezes até tem um benefício, mas o benefício não cobre grande parte do que ele tem de custo para sobreviver com família e tudo mais, né? Então, rapaz, é um negócio que é necessário e eu amo fazer esse tipo de trabalho. Show. Que legal. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Muito, muito, muito legal mesmo conversar com você. Obrigado a você que nos assistiu até aqui também. Tem algum assunto, Altenar, que queira explicar aí pra galera? Rapaz, interessante da tua área. Eu já acho que eu falo demais, né? Não, tá mas na nossa área, resume-se nesse assunto que nós abordamos aqui mesmo, tá? Que eu sempre procuro colocar o trabalho preventivo. Até os novos clientes que nós estamos atendendo recentemente, além do trabalho contábil, nós colocamos o trabalho jurídico preventivo. Mas quem não teve o preventivo e já está atravessando problema, ou acha que está pagando bastante imposto, eu falo assim, quando você acha que está pagando imposto, é quase certeza que está mesmo. Tá? Putz, e o pior é que, cara, que eu escuto de gente que paga um imposto absurdo, que eu olho e falo, deve estar errado. E na maioria dos casos que a gente faz o trabalho de estudo, de revisão,
Tá mesmo, tá? E esse trabalho de revisão, inclusive, nós estamos lá numa fase promocional que Bandoche Alves está fazendo gratuitamente a análise, tá? Legal. E aí vem essa questão de quem está com o passivo tributário também estrangulando ou está perdendo um imóvel ou alguma coisa. Então, nós damos o socorro nessa área, fazemos a revisão. Está com a prestação alta, que nem aquele case que eu falei aqui, está pagando muito, de repente quer ver se dá para reduzir a prestação, fazemos a simulação gratuitamente também. Aquele que está pagando bastante imposto e acha que, de repente, um administrador, uma holding pode ser o caminho, fazemos o estudo também, tá? A área rural hoje, a holding é muito importante. Na maioria dos casos, a holding na área rural traz economias significativas, importantes, né? Então... Sucessão, que é uma coisa muito importante falar também, né? Com certeza. Aí tem um detalhe que eu não comentei com você aqui, mas que a gente atende bastante lá por causa da equipe, né? Eu sou bastante voltado para o empresarial, mas como a equipe atendemos tudo lá. Eu só não atendo o traficante, o contrabandista, que essa área a gente não vai, né? Mas se ele tiver problema tributário, ainda atendo ainda, tá? Já atendi aí cigarreiro aí para regularizar a questão patrimonial dele tributária, né? Mas a área de família. Então, na área de família, nós atendemos bastante, minha filha atende bastante, principalmente mulheres, tá? Na questão de divórcio, que nós ainda vivemos numa sociedade bastante machista. Então, quando tem uma separação, um divórcio, geralmente o homem quer levar tudo e deixar a mulher sem nada. A grande maioria dos casos. Ela entrou com nada, quer sair com tudo. Isso, o cara fala, você tem que valorizar o que eu fiz por você. A mentalidade machista, né? Então, nós atuamos bastante nessa área, na defesa do direito da mulher, né? E como a gente gosta... quem ama direito gosta de proteger a parte frágil, a parte que precisa, né? Então, acho que por isso que a gente acaba advogando. Eu tenho também lá divórcio que eu atendo o cônjuge, né? O homem, mas a maioria é mulher. É mulher. É mulher, tá? E a maioria que eu tenho é justamente porque tem atrás disso tem a questão patrimonial, né? A questão de empresas e tudo mais, que é a parte que a gente entende. Né? Que o cara vai separar, o cara, não, vale 100 mil a empresa. E a empresa vale 5 milhões. E a empresa entra no divórcio? Entra no divórcio, é claro. É claro, depende do regime de casamento, se já foi construído, tá? Mas eu tive um caso lá que o camarada fez uma proposta de pagar 500 mil para a mulher e para ela assinar o divórcio, né? Aí quando eu fui contratado e entrei na situação e apareceu o patrimônio real, dava 8 milhões o patrimônio. Nossa. Então, é absurdo. Se ela pega os quentinhos quieto, tinha perdido 7,5. Apesar que teve um caso desse que eu tive uma decepção danada, sabe? Porque a mulher foi lá, me procurou. E como foi indicado por um amigo meu, sabe aquele você acreditando que estava tudo certo? E eu não tinha feito o contrato com a abençoada ainda, né? Quando ela viu que o honorário ia dar alto, porque apareceu o patrimônio alto, né? Ela não fez o acordo com o abençoado do ex-marido e tiraram fora. Tirou do jogo? Tirou do jogo, rapaz. Não acredito. Eita. Então, tem essas... Caiu no próprio erro do... Caí. Falei, rapaz... Aí hoje eu tô... Depois dessa abençoada aí, eu tô fazendo os contratos antes de começar qualquer coisa. Tem que ter um NDA, alguma coisa? Não, já tô colocando até um valor lá. Se quiser reconciliar, tem que pagar um valor também, porque... eu já vi casos de reconciliação simulada para não pagar o advogado. Eu já vi muito caso de separação, assim, onde a mulher não faz ideia dos bens do marido. Ah, sim. Aí o que ela lembra que tem é o que ele fala que é. Isso. E aí separa. Então dá para fazer. E depois que separou já era ou tem como revisar? Tem como revisar, mas já é mais difícil. É mais moroso, né? Já é mais, Certo. O bom é contratar um advogado com expertise boa antes para não... Né? A maioria dos casos que a gente atende, acontece isso mesmo, de ter patrimônio... Se não tiver sonegado, pelo menos ele às vezes até apresenta, mas, por exemplo, vale 1 milhão, ele está falando que vale 100. Empresa acontece muito isso, né? Por causa o valuation é um negócio que, se a pessoa não souber
calcular, ele pode jogar a empresa fora, ou num caso desse, ele pode manipular o valor, né? Exatamente. Mas é isso, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus continue abençoando você, sua família, seus babies, né? E que Deus continue fazendo você prosperar, que os negócios da sua família prosperem, que vocês consigam aí almejar os objetivos de vocês, que Maringá seja um sucesso, igual é aqui. Estou muito feliz que você veio. Sei que é corrido, a agenda é corrida, é muita coisa, né? Às vezes a pessoa que está nos assistindo não faz ideia, mas tem todo um trâmite antes para a gente conseguir bater horário, bater dia, fazer tudo isso acontecer. Oi. Fica feliz aí. Também tem os salgadinhos do Cláudio, Boas Doces Salgados. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Que Deus continue abençoando vocês também. Obrigado pela sua audiência, meu irmão. E é isso aí. Valeu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E um abraço a todos que nos assistirem e estamos aí à disposição. Isso aí, meu irmão. Valeu.